Graça e paz, comunidade cristã Boas Novas, que alegria estar aqui. Vamos para mais um estudo? Vamos embora, que a gente está aí estudando o Sermão da Montanha, ele é bem extenso, tem muitos versículos e a gente já tem alguns gravados aí no canal. Então, antes de qualquer coisa, o famoso papo do YouTuber. Então, pega esse link, compartilha para o pessoal, mas antes de compartilhar, verifica a sua inscrição aí no nosso canal. A gente está com uma meta de bater um número X aí, 1.000 inscritos mais ou menos. Mais uma vez, né, a gente não quer placa do YouTube, a gente, né, não quer se tornar youtuber, é só uma conversa semelhante, mas a gente sabe que quanto mais falarmos da palavra do nosso Deus, quanto mais ela for espalhada, mais vidas serão transformadas. Então, o que você precisa fazer? Pega esse link, compartilha aí, se inscreve no canal, fala, ó, lá tem estudos, lá eles estão explicando a palavra de Deus, lá eles estão, né, esmiuçando o Sermão da Montanha, e já falamos sobre outros livros aqui no canal, temos algumas séries salvas, então vai lá na playlist e dá uma olhada no que a gente tem. Se você ainda tem dúvida, se quer relembrar o que nós já vimos no Sermão da Montanha, então é só acessar o nosso canal do YouTube. E aí, como eu falei, a gente tem uma meta aí de inscritos para que o nosso canal ganhe relativa relevância, mais uma vez, para que o nome do Senhor ganhe relevância, porque não é o nome da comunidade cristã Boas Novas, não somos nós pregadores, né? Nós não estamos atrás de fama, nem nada do tipo. A gente quer que esse mundo que é a internet, um mundo vasto, seja, né, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, porque YouTube e outras redes sociais tem muita coisa para pesquisar, muita coisa para ver, e a gente quer inundar esse ambiente com a palavra do Senhor. Então, quanto mais, né, pessoas puderem visualizar isso, quanto mais vídeos forem recomendados, a gente sabe que é uma maneira de semear, e aí a gente ora em Deus, espera em Deus que o solo esteja apto a receber essa semente e que ela floresça. Mais uma vez, é muito bom ter vocês aqui conectados conosco. Sejam muito bem-vindos. Sejam vocês membros aqui da nossa comunidade, sejam vocês visitantes. Mais uma vez, compartilhem esse link. A gente acaba repetindo isso algumas vezes aqui no começo, só para reforçar, porque isso é um meio de espalhar e falar da palavra do Senhor. E é sempre bom falar da palavra do Senhor. Então, para aqueles que são membros aqui da igreja, né, tem a nossa agenda convencional, e para você que não é, fica de olho, né, porque vai que você quer nos visitar ou quer saber os outros dias de culto aqui da igreja. Eu sempre reforço aqui no comecinho da transmissão. Então, nós estamos aqui hoje, e você está aqui conosco, às quintas-feiras, às 20 horas. E aí, nós temos também, né, o culto de terça-feira. Esse culto é só presencial. Ele também é às 20 horas, é um culto em clamor pela nação. Nós já estamos há mais de 50 semanas de campanha. Então, é muito importante nós orarmos pela nossa nação. Então, se você quer nos visitar, aqui embaixo tem as nossas redes sociais, entre em contato, dá uma olhada no nosso endereço e vem participar de um culto conosco esse terça-feira às 20 horas. É só presencial. E aí nós temos cultos aos domingos, né? Tirando o primeiro domingo de cada mês, que é culto pela manhã às 9 horas, os demais cultos são todos às 18 horas. Então a gente está aqui transmitindo também, caso vocês não possam vir, mas às 18 horas estamos presencialmente aqui todos os domingos, exceto o primeiro de cada mês. E aí temos escola bíblica, que é tudo 0800, né? Você não vai pagar para fazer a nossa escola bíblica. Então, tem escola bíblica aos domingos, né? O que não é de ceia, os que não são de ceia, escola bíblica às 16h30, jovens casais e adultos, e aos sábados nós temos escolas bíblicas para as crianças e adolescentes às 15 horas. Então, programação aqui na nossa igreja, graças a Deus, e, né, toda a comunidade sendo usada, não falta. Que vocês possam participar conosco, engajem aí nas nossas redes sociais que estão aparecendo mais abaixo, e vamos lá, bora para mais um estudo? Bora para mais uma quinta-feira falando a respeito do Sermão da Montanha? Onde a gente vai hoje? A gente vai lá para o livro de Mateus, de capítulo 7, começaremos a partir do 1. Então hoje eu vou dividir meio que em dois tópicos, tá? A gente vai falar de duas maneiras aqui, né, para facilitar. Claro, dentro desses dois tópicos tem algumas coisas para trabalhar, mas a gente vai dividir aí em dois. Então, primeiramente, Mateus 6, pega sua caneta, seu lápis, sua anotação, seu tablet, né, não sei onde você está anotando, seu caderno, onde for para grifar. Se tiver alguma dúvida, algum ponto de interrogação ou algum esclarecimento que for dito aqui, anota para que você não perca. Mas é claro, se perder, se esquecer, vídeo salvo no canal, vai na playlist e vê a nossa playlist com o Sermão da Montanha. Bora? Então, Mateus 7,
Vamos ler direto já, do 1 ao 6, e a gente já parte para uma explicação, por assim dizer. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o teu argueiro do olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Então, lemos agora do 1 ao 6, que ele vai trazer algumas nuances sobre não julgar, sobre trave no olho, né, sobre olhar o irmão e ter alguma coisa em nós para mudar, e a respeito das pérolas aos porcos. Então, 3 pontos dentro de um mesmo tópico. Então, vamos começando aqui, né? Esse capítulo ele vai falar muito sobre relacionamento. Relacionamento nosso com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo ou, né, com a sociedade no geral. Por que não? Complementando tudo o que vemos, né, tudo que vimos, na verdade, sobre o nascer do alto, sobre o nascer de novo e sobre Jesus, porque os vídeos passados falaram todos esses conceitos. Então, como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, né? E quem é o nosso próximo? É só o Paulo Henrique, que está aqui na transmissão comigo hoje? É só o Roberto, que está por aí na contenção? Não, esses estão próximos de mim fisicamente. Mas o nosso próximo é todo aquele que o nosso olho pode enxergar. Acredite nisso. Então, existem muitos próximos. E aí, a primeira coisa, e o que vai falar o primeiro versículo desse capítulo, não julgueis. E nós temos um problema porque há uma interpretação ligeiramente errada sobre esse não julgueis, né? Será que ele quer dizer sobre apenas não criticar os outros? Sobre lavar as nossas mãos, né? E ignorar todas as coisas? O que vocês acham? Que o não julgueis quer dizer isso? Ó, não vi nada, não sei de nada, aconteceu, eu nem tava, quando eu cheguei já tava desse jeito, ou, como diria, né, a minha tia, Judas lavando as mãos. Não é isso. Sabe por quê? E certamente não é isso. Porque neste mesmo capítulo, Cristo nos adverte sobre, né, os falsos profetas e como nós devemos identificá-los. Então já há uma clara distinção sobre esse não julgar, mas quando eu percebo um comportamento, não é? Que ele desvia ou que ele não é condizente, a gente precisa chamar atenção de alguma forma. Mas nós entenderemos que existe uma forma correta de que essa atenção seja chamada, de que essa situação seja pontuada. Então, o não julgueis não é lavar a mão para tudo e tudo tá bem. Então, fica aqui comigo. Então, a gente precisa relembrar o contexto de julgar que era aplicado na época. Então, vamos lá. Se ali na região, né, alguém roubou, o que ia acontecer com aquela pessoa? Ela foi pega, ela seria julgada e possivelmente, eu imagino que era até uma regra, o que aconteceria com ela? Ela teria sua mão decepada. Ia cortar a mão da pessoa fora, porque ela foi pega roubando, ela ia passar por esse julgamento e a sentença dela, quase em 100% ali, né, de certeza, ou das ocasiões, ela teria sua mão amputada. Mas nós temos um convite de Deus para que a gente não aplique essa velha aliança. Você lembra lá de Êxodo? Que ia falar sobre dente por dente, olho por olho, sobre como retribuir o que nos era feito de mal. Então, roubou, foi pego roubando, julgamento, sentença, né, já imediata, direta, vai amputar a mão da pessoa. Adulterou, então é levado a público e possivelmente apedrejado, apedrejada, ou era como deveria ocorrer. Mas o que Deus está falando aqui é que nós não devemos aplicar isso, porque se a gente começa a retribuir ou querer a retribuição de um mal com mal, da mesma maneira isso será revertido para nós. Porque olha só, a gente está falando aqui
E eu, como eu falei, contextualizando na época sobre alguém que roubou, sobre, né, esses pecados que a gente já viu descritos na Bíblia, ou que vimos em livros de história, enfim. Só que quando a gente está falando aqui sobre pecados no nosso convívio, no nosso dia a dia, pensa aqui comigo. Se todo pecado fosse punido com, né, a retirada de um olho nosso, só que a gente só tem 2 olhos, hein? Imagina se nós, né? Então, peraí, pecaram contra mim. Paulo Henrique pecou contra mim. Vou usá-lo de exemplo, ok? Paulo Henrique pecou contra mim. Levarei-o a julgamento. A sentença é, não importa qual o pecado, tá? O que ele tenha feito. Tô dizendo que julgamento, sentença imediata. Tira um olho dele. Eu ia ficar super satisfeito. Mas a pergunta que eu devolvo a vocês, devolvo a mim mesmo e refaço ao Paulo Henrique que está aqui. Será que nunca na vida eu não errei com ele? Ou pequei ou com ele ou com outras pessoas, e da mesma maneira elas não quererão me levar a julgamento para que o meu olho esquerdo ou direito seja amputado, ou porque não, os dois, seja retirado, né, seja extraído. Será que elas não terão esse direito? Terão tanto quanto eu. E aí o que Cristo está dizendo é justamente isso. Vocês precisam abrir mão desse direito, né, de querer retribuir o êxodo, que tinha todas aquelas leis de pagar o mal com o mal, né, de retribuição. Vocês precisam sair desse caminho e guiar-se para uma nova aliança, que era o que ele estava fazendo com o povo. Então, alguns vão dizer, então, você está me dizendo, Vitor, que Deus está estabelecendo uma retribuição. Então, se eu fiz o mal, serei pago com o mal. Deus está estabelecendo ali, né, uma relação de, olha, você tem um salário sobre isso que você está fazendo. É claro, nós pagamos, né, e nós colhemos as consequências dos nossos pecados. Mas eu preciso te dizer que Cristo ele tem e sempre teve um critério plenamente estabelecido, né? Se nós queremos a lei civil aplicada ao malfeitor, da mesma maneira ela será aplicada a nós. E cá entre nós somos muito errantes. É claro que a gente sempre quer justiça, mas a gente quer que as outras pessoas tenham o direito de justiça quando nós somos aqueles que fizemos o mal. Porque a questão aqui, igreja, é a seguinte. A gente consegue mensurar, não, o mal que eu fiz pro Paulo Henrique não foi bem assim. Eu estava pensando dessa forma e aí acabou acontecendo. Mas quando fazem contra nós, qual é a primeira visão que a gente tem? Não, foi premeditado. Ele quis fazer, ele precisa pagar. O convite de Cristo é, olha, abram mão desse primeiro êxodo, né? Foi estabelecido lá no começo e tal, mas eu estou aperfeiçoando isso. Você não precisa, né, de maneira civil chegar na pessoa, não. Tem que ser punida, tem que ser amputado, tem que acontecer, porque no fim, todos nós erramos. E ali, como eu falei, no contexto regionalizado da época, trazendo para os dias atuais, nenhum pecado ele vai trazer uma consequência física, né? Alguns trazem, é claro, mas eu estou dizendo num corpo, de maneira geral. Quando você faz mal a alguém, talvez você passe impune. E você se sente feliz com isso, mas quando você é prejudicado, a primeira coisa que você quer e que eu quero, não vou mentir, é justiça a respeito disso. E nós já falamos sobre justiça divina, sobre o que vem do alto. Então, entendam aqui, nós somos muito errantes. Por sermos errantes, nós deveríamos ter misericórdia daqueles que erram, porque aí então teremos a misericórdia plenamente estabelecida de Deus. Porque se me fizeram mal e eu não estou torcendo para que civilmente aquela pessoa seja punida, né? Eu não estou orando por punição daquela pessoa, mas eu oro por um encontro verdadeiro com Cristo. Quando eu errar, é claro, eu posso não ser retribuído sempre da mesma maneira e nem sempre na mesma proporção, mas a gente precisa fazer as coisas porque elas são certas. É fazer a coisa certa da maneira certa. Então também não perdoe alguém esperando que em seguida você já seja perdoado. Isso é uma colheita? Vai acontecer? Vai. Mas nós seremos provados em diversos pontos e em diversas maneiras. Então, entendam isso, né? Da questão do julgamento, quando Cristo falava, era o julgar para a condenação. Então, é o condenar pelo condenar. Eu quero que pague, eu quero que seja prejudicado porque me prejudicou. Esse era o não julgueis. Não era, né, a respeito do eu lavo minhas mãos, não vou comentar sobre isso, não vou comentar sobre aquilo. É claro, o cristão precisa ficar muito atento com esse pedacinho de carne que é a língua. Mas o conceito desse versículo não é esse.
É sobre a condenação pela condenação. E geralmente, né, quando a gente olha o erro dos outros, a gente aumenta o deles e diminui o nosso, ou não? Eu faço isso às vezes. Então, eu errei, né? Como eu falei, estou usando o Paulo Henrique aqui de exemplo porque tá mais perto. Eu errei com o Paulo Henrique, ele errou comigo. Mas peraí, o meu erro é justificável, o dele não. O erro dele é maior. E aí Cristo, ele é tão perfeito, e as anedotas, e as histórias, e por que não, as piadas de Jesus, elas são tão boas, que o que ele faz em seguida, né? De uma forma bem humorada, ele inverte a situação. Ele está dizendo aqui naquele versículo, né? Você tem uma trave no seu olho, que deve ser um pedaço de madeira enorme, e você está olhando para o cisco do olho do seu irmão. As pessoas, às vezes, algumas riem quando fala isso, e eu acredito, e tudo indica que foi num tom de piada, porque o que é a piada? Eu extrapolo uma situação, né? Eu aumento uma situação, via de regra a piada se torna cômica, né, pelo exagero dela. E Cristo trabalhou com esse exagero. Ele falou, olha, você está olhando para o teu irmão que tem um cisco, mas tem uma trave dentro do seu olho. Então, você já teve um cisco no olho? Paulo Henrique, você já teve um cisco no olho? Ele está confirmando aqui que sim. Eu também já tive cisco no olho. É fácil remover um cisco do olho? Não. E via de regra, a gente precisa de uma ajuda. Se você não tem um espelho, né? Se você não consegue identificar muito bem o que é, o que você fala para a pessoa? Pelo amor de Deus, sopra aqui, tem alguma coisa dentro do meu olho, me ajuda, não é? Você clama pela ajuda de alguém. Então Cristo primeiro ele já inverte os papéis. Ele está primeiro dizendo que o nosso cisco, que a nossa trave no olho é maior do que do outro, então ele já está aumentando o nosso e diminuindo do nosso próximo. Ele não está fazendo o inverso, ocupando o próximo e diminuindo a nossa. E segundo, dentro desse exemplo ele está dizendo, cara, é muito difícil tirar um cisco do olho. E para tirar um cisco do olho, você depende da ajuda de alguém. Em 100% dos casos, né? Às vezes é algum cílio que entrou, você fala, pelo amor de Deus, assopra aqui que parece que tem areia no olho, ou qualquer outra coisa que tenha caído no nosso olho, né? A primeira coisa que a gente faz é procurar por auxílio. Só que quando há um cisco no olho do irmão, ao invés de eu chegar lá e falar, meu, você precisa de ajuda, você quer que eu assopre aí? Você tá falando, pô, o cara tá ali com o cisco apontando. Mas ele tá errado, mas ele merece esse cisco no olho, essa situação. E a gente tá pouco pronto a ajudar alguém. Mas mais uma vez, quando o cisco é no nosso olho, tudo que a gente quer é alguém por perto para nos ajudar, é alguém por perto para nos acudir, é que aquele cisco, aquela trave seja retirado o mais breve possível, né, com o menor grau de dor possível. Mas quando tá no olho de alguém, eu olho e falo, pô, todo castigo é pouco. Ah, fez, aconteceu porque procurou, porque plantou. É muito fácil falar a respeito, né, do cisco, da trave no olho de alguém. Mas no nosso, teve, e muitas vezes tem alguma trave ou, né, empecilho, e a gente está louco procurando por ajuda e pouco disponível a ajudar. Então, a gente precisa entender que o tirar o cisco do nosso olho é mais do que se preocupar só conosco, porque nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em comunidade. Qual é o nome da nossa igreja? Comunidade Cristã Boas Novas. Gente, ela traz duas vezes o sentido de pluralidade. Primeiro em comunidade, porque não existe a comunidade de uma pessoa. Aí é uma singularidade. E boas novas. Boas novas, ele não está falando, é uma boa nova, é uma notícia para uma pessoa, não. Boas novas envolve uma notícia específica, mas que precisa ser espalhada. Porque, né, é uma notícia que causa muitos sentimentos e gera muitas coisas. Nós fomos criados para vivermos em comunidade, para vivermos em ajuntamento, para que não se preocupe nem julgue o cisco do olho do irmão, mas ele chegue lá, eu sei o quanto dói esse cisco no olho, vem aqui para te ajudar. Eu sei quanto essa situação é sensível, vem aqui que eu quero te ajudar. É para isso que a gente precisa refletir a respeito, né, de uma trave e de um cisco no olho. E ali, né, ele continua falando e dizendo, né, o julgar é então acusar ao outro sem perdão e sem misericórdia. Então, né, sintetizando e voltando um pouco, ele está falando, cara, o que é o julgar?
O que é, né, essa questão de eu não me preocupo com o outro, há algo no outro e eu não tô nem aí, eu tô só julgando. Então, o julgar, gente, mais uma vez, não é eu só lavar, eu não vou falar mal, eu não vou comentar. É quando a gente vai lá e acusa o outro sem perdão e sem misericórdia. Ele tá errado, acabou, que ele sofra as consequências. O cisco, a trave, o que tiver auxílio, tá no olho dele. Gente, desculpa, mas é o famoso antes, né? Nele do que em mim, que a mãe dele chore, não a minha. Olha o tanto de ditado que o mundo tem a respeito de, deixa pra lá. Minha família tá bem, meus amigos estão bem, meu ciclo social tá ok, tá ajeitado, o restante é o restante, não importa. Se não importasse, Cristo não havia nos feito, né? Não teria nos feito em família, em conjunto. Todo mundo importa. Você importou para alguém um dia. Alguém te encontrou, alguém te percebeu, alguém te abençoou e continua abençoando. E sabe o que é mais doido sobre isso? Além de alguém ter te apresentado o alguém maior que é Jesus, esse alguém maior que é Jesus fez questão de morrer por nós. Ele fez questão de falar, eu sei o quanto dói, eu sei o quanto é penoso essa trave no olho, esse agulheiro, eu quero ajudar vocês. Eu quero, né, tirar esse peso das costas de vocês e eu o levarei. Então perceba, mais do que tirar a trave do olho, o cisco do olho, Cristo ele toma para si tudo isso. Fala, vocês não precisam. Mas na mesma medida que eu fiz por vocês, façam pelos outros. E não, né, o simplesmente acusar sem perdão e sem misericórdia, como se nós fôssemos eu sou advogado, eu sou o promotor, eu sou o acusador, eu sou o defensor, eu sou o escrivão. A gente quer dar a sentença, a gente quer promover a acusação e às vezes a gente quer até assumir a defesa para fazer uma má defesa da pessoa para que ela seja condenada. Porque nem sempre aquele que está defendendo, ele tem a intenção de defender aquela pessoa. Quem já não foi defendido por alguém, até nos episódios do Chaves, né, quando eles vão tentar ajudar alguém e ele só piora a situação. Quem nunca passou por isso? Ou quem nunca, né? Seja por lapso, né, não sendo intencional, tentou ajudar alguém e prejudicou ainda mais, ou intencionalmente, gente. Nós somos seres humanos e somos falhos. Mais uma vez, né? Que a mãe dele chore, não a minha. Que eu seja ajudado e ele prejudicado. Antes lá do que aqui. Acontece. Não deveria. E deveria ser exceção e não regra. Nós falamos sobre exceção e não regra no culto anterior. Então, o julgar é acusar ao outro sem perdão e sem misericórdia. A crítica construtiva, em nada ela tem a ver, né, com o julgamento que muitos entendem e emendam nesse versículo. Então, peraí. Se no decorrer dos versículos ele está falando que dá para identificar falsos profetas, que é possível, que eles existirão, então a gente tem como comentar sobre isso, a gente como família tem que se alertar sobre isso e precisamos falar sobre os famosos lobos em pele de cordeiro. Porque está escrito na Bíblia que há essa observância e que eles existem. E aí a gente precisa tomar cuidado porque muitas vezes a gente não quer ser o quê? Repreendido. E a gente se justifica nesse versículo. Então, peraí, Vitor, não fala de mim não, que você tá me julgando, hein? Olha a língua, tá julgando. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e o que é dito no versículo. A árvore, ela é reconhecida por quem? Pelos frutos. Árvores e frutos não mentem. Então, uma coisa é a crítica construtiva, a crítica que eleva, que tem perdão e misericórdia. E aí, né, eu tô dizendo, como crítico, mas eu tô dizendo, né, a exortação, que tem perdão e misericórdia, ela é necessária no corpo de Cristo, mas tem gente que tá tão dodói, que não quer aceitar, e aí vai começar a falar, ó o versículo lá, hein, não julgueis. Quem nunca ouviu isso? Ó o versículo da Bíblia, hein, não julgueis. Igreja, cuidado com a interpretação bíblica. O não julgueis, vamos lá, é alguém que age sem perdão e sem misericórdia. Porque, né, ele já estabelece a sentença de morte, de condenação eterna para essa pessoa. E aí? Vou repetir, hein?
Árvores e frutos não mentem. Então, se a igreja está exortando, se nós estamos falando, é porque foi evidenciado através de frutos que é necessária uma intervenção, que é necessária uma exortação. Não é a crítica pela crítica, não é o famoso julgar pelo julgar, mas porque eu vi um fruto não condizente. Eu vi um fruto doente, portanto, ele provém de uma árvore que possivelmente está doente e precisa de ajuda. Não eu chegar lá com o machado e cortar a árvore, não. Eu vou tentar tratar aquela raiz. Eu vou tentar recuperar aquele fruto de alguma maneira. A gente vai ter que dar um jeito de como comunidade se ajudar e não pegar, né, o machado e ceifar direto aquela árvore. O Senhor Jesus Cristo, naquele grande dia, disse que faria a separação. Mais uma vez, o nosso papel é semear. O solo onde vai cair não provém a nós. Mas a gente não pode parar de semear. E ali, já entrando nessa parte, pérolas aos porcos. Quem nunca talvez tenha debatido esse versículo, e vou lhes dizer que existem até mais até mais de uma interpretação para ele. Eu vou ficar com a mais aceita. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, o que vocês consideram jogar pérolas aos porcos? Esse versículo, ele é extremamente utilizado para pessoas que dizem, não, para esse aí não compensa mais falar sobre a palavra. Para esse, não vou ficar falando da palavra de Deus que eu estou jogando pérolas aos porcos. Igreja, não é isso. Porque como eu meio que acabei de dizer, né? O semear, temos que semear. E ali o solo é o Senhor Jesus Cristo, quem sabe se ele é rochoso, se ele é espinhoso, né? Se ele vai ser pisado, ou se ele vai ser sufocado, ou se ele vai florescer. Mas a gente tem que continuar pregando. Agora, se eu olhar, né? Se eu prestar atenção no contexto, na sequência do versículo, vai dizer, né? Pessoas que ao serem exortadas começam a zombar, mesmo que haja misericórdia na ação. Isso é o jogar pérolas aos porcos. Eu recebi, né, a revelação sobre a exortação, que é algo precioso, que nós recebemos tudo, o que nós recebemos do Espírito Santo é algo precioso. E aí eu recebo, né, eu preciso chamar a atenção do Paulo Henrique, eu preciso falar com ele, eu estou exortando em amor, em comunhão, em crescimento. E aí o Paulo Henrique vai lá e fala, cara, fica você com seu Deus, você, né, é um ordinário, você mente e, né, descasca. E eu tô falando porque, primeiro, eu vi um fruto que não é condizente, então eu já precisei entender que ele merece uma intervenção, porque ele é filho de Deus. Fiz essa intervenção em amor, porque foi uma revelação preciosa do Espírito Santo. E o que é muito dito a respeito, né, do pérolas aos porcos, é que naquela época, se nós jogássemos, né, a comida pro porco, ele come lá, né, a lavagem, a comida que botar, e vai glutinar o negócio rapidinho. Só que se você jogasse uma pérola, ele possivelmente entenderia que aquilo é uma ervilha, só que ao mastigar, a pérola possivelmente é de um material muito rígido, muito duro. Ele não ia conseguir comer, e dizem, né, eu vi em alguns lugares que o porco fica bravo. E ele, inclusive, se revolta. Geralmente você dá comida acho que meio longe, ou não fica muito perto ali, ou fica. Não conheço muito bem a criação de porcos. Mas se você estiver perto, jogar a comida e ele perceber que é algo que não é para ele digerir, ele vai pra cima de você, porque porco é um animal relativamente agressivo também. E ele entende que você deu algo ruim para ele e ele se volta contra você. Então, olha isso. Eu ofereci uma exortação sincera, em amor, para o meu irmão. Aí meu irmão fala, fica você com seu Deus, você é um bandido, um canalha, um covarde, enfim, né? Ele vai tecer lindíssimos adjetivos a nosso respeito. Aí Cristo está falando, isso é considerado jogar pérolas aos porcos, porque assim, eles não conseguem ver essa correção como uma pérola, eles a veem como lavagem. Eles a veem como algo inaproveitável. Eles não querem saber. Falam, pô, fica você com a sua correção para lá, que eu não tenho nada a ver com isso. Então, olha e perceba a clara distinção. Não é parar de falar, de dar o testemunho de Deus, mas é sobre repreensão e exortação. Porque aí há um determinado momento que Deus é que vai se encarregar, né, de dar as diretrizes, e esse irmão, eu sei que Cristo vai trabalhar na vida dele e vou clamar por isso. E nem por isso, aí eu vou lá pro julgueis, né? Nem por isso eu vou querer condená-lo. Falo, infelizmente, ele não aceitou a repreensão, então já não é mais meu papel oferecer a repreensão e a exortação. Vou continuar clamando para que o sangue de Deus mude esta vida, mas não é mais meu papel. Então, lembrem-se, pérolas aos porcos não é sobre a palavra de Deus, mas é sobre
a exortação. Se a pessoa não aceita, se ela, tá lidando com essa pérola, porque é um bem precioso, porque o pai exorta aquele que ele ama, ou não. Somos exortados porque somos amados. Então é precioso. Se eu ofereço essa exortação à vida dos meus irmãos e eles continuam em estado de negação, então eu não ofereço mais exortação, eu continuo oferecendo misericórdia, eu não ofereço condenação, continuo oferecendo a palavra. Mas essa parte não nos cabe mais. Isso é a interpretação de pérolas aos porcos. Não confundam. O solo, o semeador precisa existir, que somos nós. E ali se vai florescer ou não, Cristo vai designar, beleza? Então, não confunda. O evangelho é com o semeador, sempre e em qualquer terreno, beleza? Então, vamos lá. Se eu entendi isso, quem muito ama, ou quem muito foi amado, muito ama. E aí, fecha muita coisa. Eu vou transmitir amor, eu vou insistir até onde Deus mandar, então vou amar a vida daquela pessoa e vou honrá-la, certo? Vai ser fácil? Claramente não, mas é possível, beleza? E ali na sequência, vamos ler do 7 ao 12, que ele vai finalizando esse capítulo, Então, o que ele fala no 7 ao 12? Pedir e dar-se-vos-á. Então, Mateus 7, do 7 em diante, desculpa, Então, é Mateus 7, do 7 ao 12. Vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhos pedirem? Então, aí ele finaliza aqui no 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, ele fala de lei e de profetas. Então, na sequência, Cristo nos apresenta um contexto literalmente familiar. Pensa aqui comigo, eu tenho o queridíssimo Raul em casa, e ele tá sempre chamando por alguém, seja para brincar, seja para mostrar alguma coisa, e o Raul é o seguinte, ele chamou alguém, a pessoa não foi até ele. O que ele faz? Ele vai atrás da pessoa. Seja a Tatiane, Paulo Henrique, eu, quem estiver em casa. Se a pessoa estiver trancada dentro do quarto, o que ele vai fazer? Ele vai bater na porta até que essa pessoa saia. E aí o que ele vai fazer? Ele vai manifestar o pedido dele, o que ele gostaria que a pessoa fizesse. Esse exemplo é claramente uma relação familiar que Cristo está nos mostrando, porque há uma relação familiar e de relativa insistência e interesse. O Raul, enquanto ele não mostra o que ele quer, ele não para. Às vezes ele quer mostrar alguma coisa e tem 4 pessoas na mesa. Ele fala, olha tio, o que eu fiz. Olha pai, o que eu fiz. Olha avó, o que eu fiz. Olha mãe, o que eu fiz. Porque ele quer participar, ele quer que as pessoas se interessem por aquilo e ele está interessado em que elas se interessem. Esse versículo ele vai dizer claramente que Cristo está interessado que a gente se interesse. Ele quer que a gente se interesse, não por obrigação, mas que seja a nossa primeira escolha, dentre tantas outras, porque olha só, nessa quinta-feira que você está aí conectado, você poderia ou não estar conectado em outro canal, poderia ou não estar fazendo outra coisa. Então, eu tenho em mim que Cristo ele não quer ser a única opção, ele quer dentre todas, porque estamos neste mundo, que ele seja escolhido como primeiro, que ele seja a primícia e que haja relativa insistência e interesse. Porque se eu demonstro insistência e interesse, eu entendo que ele me ama. Eu entendo que há um relacionamento familiar. E aí esse versículo sobre pedir, dar-se-vos-á, bater, e vai se abrir, a gente não pode confundir isso com a promessa que nos gabarita colocar Deus na parede. Não é porque ele está dizendo que vai dar, que eu vou encontrar, que vai acontecer, que agora fala, não, o Senhor prometeu, vai ter que me dar. Infelizmente tem muita gente lidando errado com esse versículo e colocando Deus contra a parede. Cuidado com a interpretação. Cuidado em como pede, o que fala, como fala. Mais uma vez, esse pedacinho de carne aqui é complicado. Então, esse versículo não me gabarita colocar Deus contra a parede, O centro do texto é explicar que Deus é acessível para aquele que o busca. Ponto final. Interpretação de texto, gente. Esse versículo está dizendo que ele é acessível, que ele vai abrir, que ele vai encontrar, que ele vai abençoar, mas calme lá. Se acalme e não se aveste.
Não é o que eu quero e não é o que você quer. Muitas vezes é muito o contrário, mas você já vai entender uma coisa. Então, esse versículo primeiro me apresenta uma relação familiar. Começa me apresentando uma relação familiar. Depois, ele não é um versículo que está me gabaritando a botar Deus contra a parede. Mas ele é um versículo que quer explicar que Deus é acessível, beleza? E ali, isso tem até um link, né, sobre aquilo que é precioso, né? Porque convencimento e revelação do Espírito sobre os nossos pecados, isso é muito precioso. E ali ele está falando, né, de um convencimento, de um bater, de um perdoar, de um encontrar, né, sobre depositarmos as coisas aos pés de Jesus. Então, sabendo que se buscarmos e pedirmos e interagirmos, ele ouvirá e responderá às nossas orações. Então, a gente tem que saber direcionar as coisas, porque ele vai ouvir. E ali, como eu falei, a outra interpretação daquele versículo dos pérolas aos porcos é sobre, né, essa relação nossa com o nosso Deus, sobre essa relação de, é precioso essa revelação que eu sou pecador, porque é um estado de mudança, é um ponto de chave que vira, né, é um ponto de virada. E aí, o que eu faço com isso? Aonde eu deposito? E alguns diziam, né, que jogar pérolas aos porcos é quando eu percebo tudo isso, e ao invés de eu ir correndo a Deus, confessar os meus pecados e em comunidade, né, buscar ajuda, eu começo a entregar essas confissões, essas coisas a qualquer um, pessoas que não estão preparadas. A confissão de pecados, né, dentro de uma comunidade edifica, mas tem gente que está infelizmente jogando pérolas aos porcos, o que é precioso, eu estou depositando em qualquer lugar. Então toma cuidado, né? Vida de igreja, vida de família, essa é mais uma interpretação sobre pérolas aos porcos. E as duas são importantes e preciosas. Sobre, né, guardar aquilo que Cristo entregou a nós, sobre, né, a relação de preciosidade. Então, tome cuidado, porque o Cristo está dizendo que entregou a nós algo precioso, beleza? Então vamos lá. Isso tudo aqui, ele está reforçando o contexto que toda oração é produtiva. Vocês sabiam disso? Todo mundo aqui, posso apostar, que nas orações pede alguma coisa. Eu estava falando com os adolescentes, eles disseram que uma adolescente disse que, na verdade, ela mais agradece, e a maioria das orações dela é agradecimento, louvado seja Deus por isso, que assim continue. Mas todos pedem alguma coisa, eu peço, vocês pedem. E a gente só valida uma oração como atendida, ou efetiva, ou produtiva, quando o nosso pedido é atendido, sim ou não? Eu, pelo menos, às vezes sou meio assim. Se eu recebi o que eu pedi, check na oração, foi atendida, certo? Mas toda oração, ela produz o que ela foi criada para produzir e a gente não entendeu. Gente, o produto final da oração, alguém sabe aí o que é? Se você quiser, digita aí no chat para você o que é o produto final da oração. O que a oração deveria produzir de principal? Oração produz intimidade. Já respondi para você. Se você não respondeu aí no chat, não sei se deu tempo, tá respondido porque eu não vou esperar. Oração produz intimidade, gente. O produto final da oração não é o seu pedido ser atendido, porque muitas vezes, né, Cristo vai até modificar o que você pediu, ou nem vai acontecer, ou é outra coisa, ou às vezes até vai. Mas no final do dia não era para que aquilo acontecesse, mas era para que a nossa intimidade com Deus, ela florescesse e aumentasse. E aí então eu, né, mostrasse para o mundo que essa intimidade é valiosa, que ela é preciosa, que ela é acessível. Então, o objetivo da oração sempre é alcançado. O objetivo é a proximidade e não clamar por um gênio da lâmpada. Eu não estou orando para que os meus pedidos sejam atendidos. Eu pego a minha Bíblia, esfrego a minha Bíblia 3 vezes, e aí sai, né, um Jesusinho na fumaça, e Senhor, carro do ano, agora um iPhone 78 Pro Max, Plus, Ultra, Max, Blaster. Não é isso. Não é isso. Oração produz intimidade, e esse é o produto final da oração, ou deveria ser. Se a sua oração está muito focada em outras coisas, é claro, uma coisa puxa a outra. Se você tem o hábito de orar, você já está mais íntimo com Deus. Não tem nada errado em pedir. Mas esteja preparado para o produto final da sua oração ser a intimidade com o nosso Deus, beleza? E aí Cristo termina resumindo as leis do Antigo Testamento. Faça para os outros o que você gostaria que fizessem por você. É basicamente o que ele está dizendo aqui. Façam para os outros o que você gostaria que fizessem por vocês. Cara, então ele está fechando grande parte do Sermão da Montanha. Vocês perceberam? Sobre não falar dos outros, sobre fofoca, né? Sobre julgar. Ele está fechando aqui uma parte dizendo, cara, façam para os outros o que você gostaria que fizessem por vocês. E só uma historinha
que é extremamente interessante. Existiram de verdade antes de Cristo, tá? 2 rabinos famosos. Eu não trouxe os nomes porque, né, minha pronúncia fica horrível, mas depois eu até posso botar aí no chat. 2 rabinos famosos que ambos tinham 2 interpretações ali, né, do Antigo Testamento. Um era um pouquinho mais rígido, ele era mais, né, burocrático, e o outro era um pouquinho menos severo, por assim dizer, mas ainda assim fazendo as aplicações corretas. E aí, propuseram para aquele que era mais light que ele ficasse em um pé só e resumisse as leis, né, e os profetas. Como ele resumiria isso? Fica num pé só e resume aí. Aí ele falou, beleza, eu vou cumprir esse desafio, mas eu vou convidar o outro rabino, que é o mais, né, específico, né, aquele mais rígido, a cumprir esse desafio comigo. Aí ele chegou lá e falou, colega, isso não é nem, isso tem vários relatos, tá? Parece uma anedota, mas não é. Aí ele fala pro colega dele, eu vou te propor um desafio, a gente resumir as leis e os profetas ficando em um pé só. Aí ele olhou pra ele e falou assim, você é maluco, eu vou ficar dias e dias aqui e eu não vou conseguir resumir nada, eu não quero participar desse desafio, e deu linha na pipa. Aquele que era, né, um pouco mais light, por assim dizer, mas que fazia todas as aplicações, sabe como ele resumiu isso antes de Cristo ainda? Ele colocou, o que você achar odioso, não faça a ninguém. E colocou o outro pé no chão. Olha como ele resumiu. Então, aquilo que você acha odioso, não faça a ninguém. Isso, né, antes de Cristo vir. E Cristo, já plenamente estabelecido aqui, o que ele vai dizer, né? Faça para os outros o que você gostaria que fizessem por você. Então, olha que preciosa é essa revelação do capítulo 7 de Atos. Isso só até o 12. Tem mais para falar do capítulo 7, a gente vai ver na próxima transmissão. Então, vejam só. Capítulo 7, a gente foi até o 12 hoje. E tem mais coisa para falar a respeito. Então, é Mateus 7, 12. Não sei se eu troquei aqui o nome do versículo, mas olha... Lembrem-se disso, gente. A gente precisa se lembrar disso. Primeiro, façam para os outros o que você gostaria que fizessem por você. E a mensagem, né, que também fica é: quem muito foi amado, muito ama. Então eu não tenho interesse em julgar. O julgar não é, né, só eu lavar minhas mãos. Reforcem todos os conceitos e contextos que nós falamos aqui. Como eu falei, se eu errei o nome do livro aqui, é Mateus 7, não se esqueça disso. Do 1 ao 12, a gente falou que ele vai trazer essa mensagem, é precioso. Eu saber que o bem que eu quero, eu transmito a alguém e eu não me furto a isso. Foi muito bom estudar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, que a mensagem tenha sido falada de maneira clara e objetiva. Interpretação bíblica é extremamente importante. Se você tem dúvida, pesquisa no nosso canal, dá uma pesquisada na própria Bíblia primeiro e depois vai se aprofundar. A gente tem falado muito sobre. Então, é o bater e abre-se-vos-á, porque Cristo é acessível. A gente está aqui para semear e não para justificar nem julgar solo de ninguém. Estamos aqui para espalhar a palavra de Deus e eu louvo a Deus pelas vidas conectadas. Eu faço uma breve oração para finalizar, já agradecendo a todos vocês que se conectaram. Se inscrevam no canal, mandem esse link para o pessoal e sejam abençoados em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa transmissão, por esse ensino, por essa mensagem. Te louvamos e te agradecemos. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem estado conosco, nos abençoado e nós te louvamos, ó Deus. Nós queremos que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja o trono, o rei e centro das nossas vidas, ó Deus, ocupa o primeiro lugar. Nós não dividiremos a sua glória com ninguém, então que o Senhor seja entronizado, engrandecido e exaltado, ó Deus. Muito obrigado por essa transmissão, pelos ensinos ministrados, ó Deus. Fala conosco e que possamos ter prazer em ler a Bíblia, em estudar mais de Ti. Que o Senhor alcance as vidas que estarão conectadas futuramente nessa transmissão, com esses links que vamos compartilhar, porque queremos falar de Ti. Muito obrigado, Deus. É tudo que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe e até a próxima.